Bem-vindos a mais um estudo sobre o livro de Êxodo. Quando Moisés chegou ao Egito para cumprir a missão que lhe fora confiada pelo Senhor, de libertar o povo de Israel da escravidão e conduzi-lo até a terra prometida, antes de encontrar-se com o faraó, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, reuniu os anciãos e a liderança do povo de Israel. Transmitiram-lhe as mensagens de Deus. Realizaram os milagres que o Senhor havia orientado Moisés a realizar pelo seu poder. Naquela ocasião, o povo se convenceu e adorou ao Senhor. Exultaram porque surgiu neles agora uma forte expectativa de que finalmente estariam livres da escravidão no Egito. Retornariam para Canaã. Porém, aquele momento de êxtase rapidamente complicou-se. Por quê? Quando Moisés e Arão apresentaram a Faraó as exigências de Deus para que deixasse ir o povo de Israel, o relato bíblico nos diz o seguinte: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Assim diz o Senhor. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. A atitude de Faraó foi de desafio, de negação, quanto à existência, à presença e à autoridade de Deus. É por isso, inclusive, que o Egito é usado na profecia de Apocalipse, capítulo 11, como um símbolo do ateísmo, presente na Revolução Francesa de 1789 em diante, quando nos anos seguintes procuraram abolir a Bíblia e a religião. Faraó, naquela ocasião, acusou Moisés e Arão de distraírem o povo, oferecendo-lhes festas religiosas no deserto, em lugar de estarem trabalhando. Faraó acusou os israelitas de preguiçosos e agora tornou-lhes o trabalho mais difícil e mais árduo ainda. Determinou os capatazes que trabalhassem com maior austeridade, tratassem com mais austeridade o povo de Israel. Assim, para Moisés, o começo da sua missão tornou-se difícil. Os israelitas esperavam que Moisés viesse como um libertador em relação aos egípcios. Não esperavam que a sua vida se tornasse mais difícil pela presença de Moisés. Assim, descontentes com a nova situação, os líderes do povo procuraram Moisés e Arão e disseram: vocês nos tornaram odiosos aos egípcios. A nossa situação agora é pior do que antes. Até parece que esse quadro parecia um prenúncio do discurso que Moisés ouviria nas décadas seguintes ao conduzir o povo no deserto. Diante das atitudes, das críticas de Faraó, diante da oposição do seu próprio povo agora, numa situação mais difícil ainda, Moisés reclamou ao Senhor. E em Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23, nós lemos Moisés dizendo o seguinte: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Era agora uma inquietação de Moisés perante o Senhor.
E Deus respondeu de modo poderoso à inquietação de Moisés. Moisés, 6 coisas. Primeiro, eu sou o Senhor, Yahvé. Segundo, eu apareci aos patriarcas. Terceiro, eu estabeleci com eles a minha aliança. Quarto, eu prometi dar-lhes a terra de Canaã como herança e a sua descendência. Quinto, eu ouvi os gemidos do povo de Israel, por isso eu estou aqui. E em sexto lugar, eu estou aqui porque eu me lembrei da minha aliança e eu irei cumpri-la. Diga ao povo de Israel que eu farei 4 grandes coisas no Egito em favor deles. E essas coisas eram: primeiro, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Segundo, vou livrá-los da escravidão. Terceiro, vou resgatá-los não de modo comum, mas com braço estendido, com fortes manifestações de juízo. E em quarto lugar, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Através dessas ações, Deus garantiria e estabeleceria um novo relacionamento com o povo de Israel. É interessante que o salmista Asaf, no Salmo 73, no momento de perplexidade, ele pergunta ao Senhor: Senhor, a quem eu tenho nos céus, senão a ti? Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ao ouvir a mensagem do Senhor, toda a informação de Deus, Moisés foi tomado de um sentimento de encorajamento. E agora Moisés novamente foi falar ao povo, falando-lhes do plano de Deus para a sua libertação. Mas Êxodo capítulo 6, verso 9 diz: não creram em Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão que estavam experimentando. Quando Moisés inicialmente lhes havia apresentado o plano de Deus em libertá-los da terra do Egito e conduzi-los à terra prometida, pela primeira vez naquela ocasião eles haviam experimentado um sentimento de real esperança de liberdade. Porque Deus finalmente havia se lembrado deles da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Porém, agora, diante da dura reação de Faraó, diante daquilo que eles estavam sofrendo com maior intensidade, eles se encheram de dúvidas, amargura e incredulidade. Diante dessa nova reação do povo, Moisés mais uma vez sentiu-se profundamente desanimado. Diante da negação, da reação negativa do povo agora contra ele. Moisés mais uma vez orou ao Senhor, porém recebeu de novo uma nova ordem. Moisés, você agora irá uma segunda vez falar de novo com Faraó. E Moisés pergunta ao Senhor: mas se nem o meu próprio povo me ouve, porventura Faraó me ouvirá? Além do mais, Senhor, eu não sei falar bem, como Faraó me ouvirá? A expressão hebraica usada por Moisés em Êxodo 6:30, Aral Sefataim, significa lábios incircuncisos. É uma expressão semelhante à sua desculpa anterior, quando ele dissera no primeiro chamado de Deus: eu sou pesado de boca, pesado de língua. Diante dessa nova desculpa de Moisés, dessa nova escusa, Deus reagiu de modo prático, rápido e surpreendente. Primeiro,
Deus lembrou a Moisés que ele era o Senhor, Yahvé. Um Deus pessoal, próximo, imanente, que estava presente fazendo uma aliança com o seu povo. Deus reiterou novamente isso a Moisés. Em segundo lugar, Deus diz a Moisés que ele havia escolhido Arão para acompanhá-lo. E ele disse: tu falarás tudo o que te ordenar, e Arão, o teu irmão, falará a Faraó. Deus fez mais, Deus os revestiu de autoridade, dizendo: vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Esse relato, inclusive, nos ajuda a definir o papel de um profeta. Aquele que é um porta-voz de Deus, aquele que transmite, que interpreta a sua palavra ao povo, seja de viva voz, ou seja, como na maioria dos casos, nos dias do Antigo Testamento, quando o profeta recebia uma mensagem e ele a registrava por escrito. Mas antes que Moisés se encontrasse novamente com o Faraó, o Senhor avisou, em Êxodo capítulo 7, versos 4 e 5, nós lemos: Faraó não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Na próxima lição, no próximo estudo, nós veremos os milagres, as ações de Deus para tirar Israel do Egito. Enfim, nesta semana nós aprendemos que quando aceitamos o chamado de Deus para uma missão, por vezes o início pode ser bastante difícil. Assim, nós precisamos de possuir duas convicções ao aceitarmos o chamado, o desafio de Deus. A primeira convicção que precisamos de ter é a respeito de quem é o nosso Deus que nos chama, conhecendo e nos relacionando com Ele. A segunda convicção que precisamos ter é de que confiamos na sua atuação. No segundo parágrafo da introdução da lição dessa semana, nós lemos um impressionante texto. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. No entanto, quando perseveramos, Ele traz soluções, em seus termos e no seu tempo. Os caminhos do Senhor, muitas vezes, entram em conflito com as nossas expectativas de soluções imediatas, mas nós devemos confiar nele, independentemente das circunstâncias. Mesmo que estejamos enfrentando resultados negativos, nós não devemos permanecer deprimidos, desapontados ou insatisfeitos. A terceira convicção que precisamos de ter, portanto, é que Deus está sempre presente com o seu povo, nos fortalecendo, nos confortando em todo momento, em toda e qualquer situação. No estudo dessa semana, que você e eu confiamos no Deus da aliança, creiamos nele e aceitemos o seu chamado, o seu desafio para a nossa vida.